Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriela Roja, sou assessora de negócios na Digix. Sou entusiasta, bastante curiosa em tudo que diz respeito à tecnologia no governo e eu estou aqui hoje para conduzir essa conversa. Para quem não sabe, essa é a segunda edição do Conexão GovTech. Só para lembrar quem está chegando agora, esse é um espaço onde sempre vamos trazer assuntos e discussões unindo tecnologia e administração pública. Isso inclui, então, equipes, processos, ferramentas, tendências e desafios do Gov e de Tech. Certamente você já ouviu essa expressão, né? Transformação digital. Esse conceito explica a preparação das organizações para otimizar os processos e melhorar seus desempenhos através de recursos tecnológicos. Esse é um tópico bastante atual e que trata de muitas iniciativas em diversas organizações, públicas e privadas, variando de inovações, digitalização de serviços e até mesmo a mudança de relacionamento entre setores do governo, impactando cidadãos e demais partes interessadas nesse processo. Então, só para pedir aí para vocês, aproveita que a gente está aqui no comecinho, estamos esquentando aqui os motores, envia o link aqui do YouTube para os seus colegas, para os gestores participarem aqui conosco. Nós estamos no canal do YouTube das Soluções Digix e a gente vai abrir para perguntas agora, perguntas e dicas aqui no final da nossa conversa, tá? Mande sua pergunta, sugestão, se você já quiser interagir aí, falar de onde você está assistindo a gente, para nós irmos acompanhando. E vamos, então, iniciar pelo nosso time de hoje. Nós temos sempre aqui comigo o Diego Ferreira, nosso gestor comercial aqui na Digix. Ele que é formado em economia, especialista em inteligência comercial, cofundador da plataforma de educação financeira Torrico. Traz, então, essa visão da iniciativa privada, já com amplo conhecimento das necessidades do setor público. Vem aqui para compartilhar com a gente hoje. Boa noite, obrigada, Diego, pela sua presença. Boa noite, Gabriela. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Maicon. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Espero que a gente tenha uma proveitosa conversa hoje aí. E eu vou estar sempre contando com a opinião aqui de fornecedor e contando com essas duas ilustres aí, Maicon e João Paulo, do governo. Boa noite, pessoal. Obrigada, Diego. Bom, e nós temos dois convidados aqui super especiais com a gente, com muita bagagem de governo e tecnologia. Eu vou começar aqui apresentando o João Paulo Novaes, ele que é líder digital, líder de estratégia digital para o governo, empreendedor, engenheiro de software há mais de 15 anos, especialista em tecnologia para o setor público, também é podcaster no Tá Dominado, que fala sobre a criação de produtos, né, gestão de times e uso de tecnologias no SERPRO-DF. Eu acho que eu resumi bem aqui o currículo, né, João Paulo? Boa noite, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Gabriela. É um prazer estar aqui. Boa noite, Diego. Boa noite, Maicon. Boa noite a todos. É isso mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouco sobre transformação digital, vamos falar sobre governo e os desafios que a gente tem aí pela frente. Maravilha. Então, seguindo aqui, né, fechando esse time de hoje, eu vou apresentar para vocês o Maicon Moreira Silva, que é diretor executivo da Superintendência de Estado de Tecnologia da Informação e Comunicação de Rondônia. Ele é cofundador da Quebra Ice, experiência já há mais de 15 anos também no setor público, né, dentro do governo. Vocês combinaram aí até a idade de currículo. Então, muito obrigada, Maicon, também pela sua presença, tá? É um prazer ter você aqui conosco para compartilhar experiências e obrigado por ter topado essa discussão com a gente hoje. Boa noite, Gabriela. Boa noite, João. Boa noite, Diego. Boa noite a quem nos assiste aí na sua casa ou que está no caminho do trabalho. É sempre um prazer falar de governo, falar de tecnologia. Eu sempre me empolgo para falar sobre esses assuntos de tecnologia. Acho que quem é da área de tecnologia em si se empolga bastante para falar sobre os assuntos que nos cercam, né? E governo e tecnologia é o nosso dia a dia. Então, vamos para esse bate-papo. Estou ansioso aqui para a gente trazer um pouco de informação e gerar novos insights, novas ideias a partir dessa nossa conversa aqui. Boa noite, pessoal. Que legal. Obrigada, Maicon. Bom, não vou perder a oportunidade de frisar aqui, né, gente, que nós temos especialistas em métodos ágeis para desenvolvimento de software hoje aqui nessa conversa, tá? Então, se vocês que estão assistindo aí tiverem dúvidas com relação a isso, durante a nossa conversa, aproveitem, que nós temos grandes nomes aqui hoje.
Bom, e olhando um pouquinho para esse contexto atual, né, a gente que vai falar aqui como o setor público pode ser bem sucedido na transformação digital, a gente começa a ver hoje que dentro das organizações públicas, a transformação digital envolve novas maneiras de interações, gestão de processos e equipes, relatórios inteligentes em tempo real, digitalização de documentos e processos, aquela mágica de transformar pilhas de papéis e pastas, né, em arquivos digitais. Algumas vezes em resposta a ineficiências administrativas, né, e outras acompanhando a evolução natural que a gente tem vivido todos os dias dentro e fora do governo, né. Bom, as maneiras pelas quais o governo e os cidadãos se relacionam estão mudando, especialmente porque as iniciativas de transformação digital fora do setor público alteram essas expectativas das pessoas em relação ao que um serviço precisa oferecer, né? Então, no dia a dia, aí a gente resolve tanta coisa pela internet, pelo celular, muitas vezes, né? E aí, quando a gente vai tratar de algum assunto relacionado ao setor público, às vezes, por muito tempo não era assim. Então, a tendência agora é que tudo isso flua dessa forma também, né? Se torne digital. Se a maior parte das nossas atividades do dia a dia já está dessa forma, então, né, imagina se o governo não acompanhasse, não respondesse esse movimento. Imagina aqui que todo mundo que está assistindo, acho que a gente consegue fazer uma reflexão, em algum momento já emitiu algum documento público digital, já gerou alguma guia de pagamento online. Muitas localidades até do Brasil e do mundo utilizaram meios tecnológicos para controle de vacinação, cadastro da vacinação contra o coronavírus agora recentemente, né? A gente pode ver aí a própria declaração de imposto de renda, né, que já é feito de forma digital já tem algum tempo, ou você faz, ou tem alguém que faça para você. Ela é feita já de forma digital, né? É interessante a gente até citar, no começo de julho nós tivemos um evento pela Associação Brasileira de Entidades Públicas, né, a ABEP, no início de julho, o Michael também estava presente lá, e eu prestei bastante atenção na fala do secretário de Governo Digital do Governo Federal, né, Luiz Felipe. Ele falou sobre a prioridade atual no Brasil, né, que trata de plataformas, a ideia é priorizar a criação de plataformas digitais centradas no cidadão. Então, a tendência é essa, né, e a gente está aqui para falar um pouquinho disso, né, mas nós sabemos que nem tudo são flores. Aqui temos muito mais do que 4 pessoas, né, envolvidas nesse desafio, porque isso vai além dos órgãos públicos e além das empresas especialistas em tecnologia, como nós aqui estamos representando hoje. Todo cidadão é ou será impactado pela transformação digital de alguma forma, né? Então, por isso a gente está propondo essa discussão aqui hoje. Então, para começar, eu gostaria de trazer aqui um pouco sobre o conceito disso, tá? O significado de transformação digital ainda não é muito claro para muitas pessoas, né? Às vezes a gente fala assim, transformação digital, parece que vai cair um raio, vai transformar tudo em digital de repente, né? Parece que é algo muito rápido e, na verdade, é um processo. Então, eu vou começar aqui, até pedindo a opinião do João Paulo, né? Você acha, João Paulo, que a gente pode dizer que a transformação digital corresponde aos órgãos e setores que estão digitalizando os seus processos e serviços, ou conduzindo os negócios para a nuvem? Seria o uso de dispositivos digitais para comunicação? Como que você conceitua? O que você vê que é essa transformação digital? É o raio que eu falei? Ou é fora disso? Bom, eu entendo que é um pouco de tudo isso. Acho que todos esses pontos, eles contribuem para uma transformação digital. Mas a transformação digital que eu acredito, ela vai além da digitalização. Como você falou, Gabriela, assim, se você digitalizar o caos, você não vai resolver o problema do cidadão, né? E esses caras que eu conheço hoje, que estão na área de tecnologia, que estão no governo, eles estão aqui porque eles querem resolver o problema, né, do cidadão, eles querem facilitar a vida do cidadão. Então, a transformação digital ela é mais do que a simples digitalização, pegar algo que estava em papel e colocar na internet, colocar num celular. Isso tudo facilita. Mas a transformação digital que eu conheço, que eu acredito, é aquela que facilita a vida do cidadão, é aquela que dá, ou seja, ela vai ser menos burocrática, ela vai ser mais leve, né, para o cidadão poder utilizar e resolver o problema dele rápido. Ela vai vai fazer a desintermediação, ou seja, vai tirar aqueles agentes do meio do caminho, né? O cidadão ele vai poder chegar, vai fazer o trabalho dele, sem precisar passar por tantos lugares. Eu preciso ir ali pegar um documento, eu preciso ir ali
bater um carimbo, eu preciso ir ali pegar uma informação. O próprio Luiz Felipe, que você citou, ele tem uma frase que eu gosto muito. É assim, se você tem a informação do cidadão na sua empresa, se você tem dentro de um órgão público, não peça de novo. Então, se você já tem a informação do cidadão, não peça. Então, isso, para mim, é um dos princípios que regem a transformação digital. Então, a gente falou da simplificação, a gente falou dessa desintermediação, que eu acho que são pontos bem importantes, e eu acho que tudo isso é para dar mais autonomia ao cidadão. Afinal de contas, né, os órgãos públicos eles estão ali para trabalhar em prol do cidadão. Então, tudo aquilo que a gente fizer é para dar essa autonomia ao cidadão. Quanto menos o cidadão depender de uma pessoa, depender de um processo de governo, melhor para ele. Menor será o custo Brasil, né? Mais feliz vai estar o nosso cidadão. Então, eu acho que isso é a transformação digital. Excelente. Você concorda, Michael? Você vê que é nessa linha, a transformação digital não é só digitalizar o que a gente tem hoje, sim evoluir esses processos? Você acha que vai nessa linha aí para a realidade de vocês também? Eu tenho até um exemplo disso, que ele está falando, e concordo totalmente com o João Paulo. Eu não sei se as pessoas que nos acompanham, mas no governo, como um todo, tem um cara chamado Sistema Eletrônico de Informação, o SEI, né? É onde roda ali basicamente, praticamente todos os processos de alguns governos. Acho que praticamente todos os governos aderiram ao SEI, aqueles que conseguiram, né? E o SEI, acho que ele é o exemplo perfeito disso que o João Paulo citou, que ele proporcionou a digitalização dos processos. Então, aquilo que era físico passou a ser digital, mas ele não resolveu o problema, ele só amontoou, ele só digitalizou o problema. Então, os problemas que nós enfrentávamos quando a gente tinha processos físicos, ele passou agora a ser digital, e o pior, em maior escala ainda, né? Então, eu acho que esse é um exemplo bem prático de que a digitalização, ela perpassa, ela vai além de pegar um problema e digitalizar, e tornar ele digital. Ele tem outros valores, e eu concordo totalmente com o João Paulo, que eu preciso automatizar serviço, eu preciso realmente automatizar soluções e não problemas, né? Para eu começar, então, a agregar valor para o que importa, que é o cidadão. Ele não quer ter que sair de casa, ele não quer ter que ir nos órgãos públicos, ele quer resolver as coisas dele de onde ele estiver, né? E essa digitalização, por si só, ela não proporciona isso. Ela é uma facilidade, mas ela intensifica, sobretudo, os problemas de Estado. Então, enquanto a gente tinha 10, 20 processos em cima de uma mesa, hoje você tem a escala de 50, 100 processos por mesa digital. Então, isso intensificou. Acho que esse é um grande exemplo, né? De que digitalização não é transformação digital. Acho que a gente teve aí já duas visões bem ricas, né, com relação a isso, assim, a gente utilizar de recursos tecnológicos para evoluir processos, né, não simplesmente a gente chegar digitalizando o que já existe. Eu queria até pedir para o Diego, Diego, você que tem uma visão aí dentro e fora, né, porque você conhece um pouco da realidade do governo e já atua com tecnologia, fornecendo tecnologia há tanto tempo, como que você vê essa conceituação hoje? Você vê dificuldade em implantar esse cenário que os meninos falaram aqui? Bom, com certeza. Eu vou um pouco trazer uma linha diferente, uma visão aqui diferente da transformação digital. Quando a gente fala no Brasil, que ainda a gente tem 40 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet hoje, a primeira coisa da transformação digital é a infraestrutura. Então, não adianta a gente falar em processos, em digitalização, em dar acesso ao cidadão, se nem infraestrutura para ele poder acessar um serviço tem, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo de tudo, e quando a gente vê realidades muito diferentes, né, a gente pega grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e compara com estados do Nordeste, do Norte, até alguns municípios da região Sul mesmo, a gente vê que não tem essa infraestrutura. A gente, como fornecedor, a gente foi uma vez no estado do Maranhão e a gente tem uma solução para a área de educação e 75% das escolas nesse estado do Nordeste não tinha internet. Então, assim, a gente tinha um serviço que daria acesso a toda a cadeia que passaria por esse processo, mas não tinha internet. E como que você consegue fazer a transformação digital nesse ponto, né? Então, eu vejo
da seguinte premissa, que o primeiro ponto é a gente sempre pensar numa boa infraestrutura, para a gente poder conseguir ter a escala e aí sim realmente conseguir o que o João Paulo falou e o que o Maicon de digitalizar e automatizar, né? Não só transformar aquilo que estava no papel, aquele caos que era no mundo físico, para transformar no mundo digital, que foi o que acabou acontecendo muito com os processos no C e outras ferramentas também que só transformaram do físico para o digital. Então eu foco e sempre falo, tá, você quer automatizar, você quer utilizar bons softwares, você quer integrar, você quer ter login único, mas precisa de uma boa infraestrutura por trás para poder dar escala e você conseguir crescer as soluções e entrega para o cidadão de uma forma mais rápida, né? Eu gostei desse ponto de vista, Diego, eu achei ele bem legal, porque sem infraestrutura realmente não dá para chegar, e eu lembrei do caso de um cliente meu, que é da área, da parte que faz a regularização fundiária aqui do Brasil, e eles fizeram o caminho contrário, justamente por essa característica que você citou, pela falta de infraestrutura, principalmente no norte do país. Eles transformaram o órgão em plataforma, então é isso que a Gabriela falou, né, o governo como plataforma, o governo servindo ao cidadão, né, não só com serviços digitais, mas com serviços que facilitam a vida do cidadão, nós criamos para eles um aplicativo para campo. Então, ao invés do cidadão ir até eles com papel, ficar numa fila, levar todos os documentos, aquele senhorzinho, sabe? Um senhorzinho pega uma pasta cheia de documentos, pega um barco, anda alguns quilômetros, mais alguns quilômetros numa estrada de terra. Não, eles foram até essas pessoas, né, fazem todo um planejamento com um aplicativo, chegam lá, eles já mapeiam todas as áreas, já confirmam todos os documentos, já fazem todo o processamento em loco, né, e dali eles voltam para a base deles no estado, ou seja, onde for, e dali eles descarregam os dados e já começam a agilizar a burocracia, né, o processo, né, vamos dizer assim, o processo de trabalho desse órgão. Né? Então, assim, como não se tinha infraestrutura, o governo foi até essa pessoa e resolveu o problema dela, ao invés dela enfrentar uma fila e ter tudo isso. Isso é real e isso é muito importante também na transformação digital. Eu vou pegar, então, o gancho aí do que vocês trouxeram. O Diego até falou um pouco sobre iniciar pela infra, né? E eu queria saber a opinião de vocês com relação a esses primeiros passos. Então, como vocês elencariam, assim, né? Nós vamos iniciar uma transformação digital em determinado órgão. Qual é o primeiro, segundo, terceiro passo? A gente vai olhar para, sei lá, modelo mental, a gente vai olhar para infra, a gente vai olhar para mapeamento de processos. O que vocês veem como esses primeiros passos? Eu vou pedir para o Michael iniciar. Até ele trouxe já um case aí para nós, né? O que você acha que seriam os primeiros passos aí, Michael? Não tem como não concordar com o Diego e com o João Paulo sobre uma boa infraestrutura. Você não faz nada se você não tem conectividade. Então, isso parece básico, né? Mas tem realidades muito distintas ao longo desse nosso Brasil. Estou em Rondônia, estou no norte, e nem todos os nossos municípios estão conectados. Né? A gente tem projeto para fazer isso, então acho que é o primeiro passo, é essa conexão, que parece básico, né, para o nosso dia a dia, para a gente que está nas capitais, principalmente, é uma coisa bem natural. Né? Acho que todo mundo tem uma conectividade boa a ponto de operar serviços na internet comumente, igual todo mundo, mas isso não é uma realidade. Né? O cidadão da ponta mesmo lá, ele não tem uma boa conectividade, acho que começa por aí. E aí eu arrisco dizer que um segundo passo, e indo já para um segundo passo talvez o mais rápido, né, que eu acho que até uma abordagem que os governos vêm tomando, e aí assim, o pessoal sempre cita o modelo da Estônia, é começar com a carta de serviço, né, quais são os serviços que o governo tem que podem ser ofertados para o cidadão. E aí eu falar de carta de serviço não é nem digitalização, é realmente só saber que existe, qual é o pré-requisito para eu acessar aquela carta, para eu acessar aquele serviço, e o que eu tenho que levar, o que eu tenho que disponibilizar. É só a informação, né, de carta de serviço no local único para o cidadão não ficar perdido, nem saber aonde que ele vai para ter acesso a que tipo de serviço. E aí, eu alenco como um terceiro passo se você, talvez, o processo de informatização desse serviço. Então, eu digitalizei, coloquei ali a carta de serviço, informação de onde o cidadão acessa cada tipo de serviço,
e aí depois vem um processo de digitalização que vai cair muito com o que o João Paulo falou, que é para cada realidade, né, para cada realidade distinta de negócio que existe, eu vou informatizar de uma maneira até isso automatizar. Então, eu não posso oferecer, por exemplo, uma automatização e uma digitalização, informatização, são vários termos, mas que fazem diferença, para o cara que precisa trabalhar lá no meio da floresta, que precisa mapear árvores, e eu sei que lá a conexão dele não funciona bem. Então, eu tenho que pensar nessas estruturas quando eu vou automatizar serviços, né? Então, assim, em resumo, e para eu ficar só nos 3 passos, que eu acho que tem muito mais coisas aí. Infraestrutura básica, carta de serviço para o cidadão se achar e entender aonde que eu posso encontrar esse serviço. A partir disso, o governo em si começa a ter um olhar sobre os serviços mais acessados, os serviços mais procurados, a frequência de procura desses serviços, e aí um segundo momento é informatizar aqueles serviços que são mais procurados, que são mais críticos, que dão mais dor de cabeça em si, que os cidadãos estão mais ansiosos por tê-lo digitalmente, né? E depois a automatização. Eu acho que essa é uma boa estratégia, né? Já temos aí um bom início, né? Você acha que, eu vou perguntar para o João Paulo aqui, você acha que são os 3 primeiros passos, a gente consegue já falar mais alguns nessa sequência, João Paulo? Você acha que primeiro arruma a base aí para pensar em cada cenário específico, né? Eu discordei só do primeiro. O primeiro é contrato SERPRO, segundo, brincadeira. Assim, eu acho que o caminho é esse. E aqui, quando nós começamos uma transformação digital, um dos primeiros passos que a gente costuma fazer é conversar com aquela pessoa que nos contratou, né? Essa pessoa, ela tem uma dor, ela teve aquela necessidade, ela acaba contratando uma empresa para buscar o apoio, né, para resolver esse problema. E aí, quando a gente chega num órgão público, numa instituição como essa, a gente conversa com esse gestor, só que esse gestor, muitas vezes, ele pode estar distante da dor daquela pessoa, daquele senhor que está lá no norte do país, né, num assentamento, ou de uma pessoa que usa um posto de saúde lá no Rio Grande do Sul. Então, depois de conversar com esse gestor e entender a motivação, né, da nossa própria contratação, a gente procura medir. Acho que isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala em transformação digital, é importante a gente medir, como o Michael falou, saber assim, o que o seu cliente hoje, o que o cidadão hoje já usa. Então, a gente costuma medir um pouco do que é mais acessado no site desse órgão, quais são os serviços, se tem alguma carta de serviço, como o Michael falou, se tem algum fale conosco, a gente pega essas informações e tenta medir o que as pessoas a quem servimos estão pedindo, o que o cidadão está pedindo. E aí, a partir dali, a gente começa a pensar qual serviço nós vamos, de fato, criar para resolver aquele problema. E aí entra muita prática de user experience, né, esse termo bonito aí de experiência do usuário, para a gente poder entender o que, de fato, o usuário precisa, né? E isso a gente só consegue indo para a rua, gente. A gente só consegue perguntando para aquele senhorzinho que está lá no norte e para aquela senhora que usa o posto de saúde lá no sul do país. Então, a gente precisa realmente falar com essas pessoas para saber se aquilo que para nós é uma hipótese ainda, né, se aquilo realmente resolve o problema dela. Porque se resolver, aí a gente realmente está dando um passo em direção à transformação digital. Senão vai ser mais um serviço digitalizado que ninguém usa e que pode não resolver o problema. Então, eu diria que o primeiro passo é converse com quem te contratou, depois você vá para a rua, meça o que essa pessoa já tem, e depois vá para a rua o mais cedo possível para você poder saber se aquilo é uma dor de fato. Temos alguns passos aí já. Diego, pode acrescentar alguma coisa? Concorda, discorda? Não, acho que eu concordo perfeitamente. Eu friso a questão da infraestrutura, mas a questão do user experience, que é do UX, né, que a gente tanto fala, mas voltado para a validação das hipóteses, né? E é na rua, é onde o João Paulo falou, é com pesquisa, é com dados, e essas pesquisas vão transformar em dados, para aí sim realmente tomar essas decisões, e não a partir de, eu preciso fazer um serviço
Aí vai lá, o órgão, ou a empresa, ou o fornecedor cria esse serviço, entrega para o cidadão, aqui o cidadão usa. Ué, mas eu nem sei como utilizar essa forma, eu nem sei se o Fale Conosco seria o melhor, ou o chat seria melhor, ou você já consegue utilizar de coisas que já existem e validar aquela hipótese mesmo com as pessoas que vão utilizar aquilo, né? E muitas vezes isso não é feito, até hoje ainda. A gente vê inúmeros serviços e inúmeras empresas entregando serviços sem testar, sem ter o dado na mão para poder realmente conseguir fazer com que seja mais assertiva essa transformação. Maravilha. Quem anotou já tem algum passo a passo aí, né? Fala, João Paulo. E vamos lembrar, né? Eu acho que se a gente fizer isso, se a gente validar mais cedo, a gente usa bem o dinheiro público, né, gente? Então, a nossa empresa é uma empresa pública e a gente quer também dar um uso correto, uso eficiente do dinheiro público. Então, se chegar num órgão, uma pessoa falar assim, eu quero um aplicativo, e de repente aquele aplicativo não resolver, é dinheiro público mal aplicado, né? Então, vamos validar com as pessoas para saber se aquele público realmente sabe usar um aplicativo, se o problema é resolvido por um aplicativo, se a informação toda cabe dentro de um aplicativo, e aí depois a gente constrói, né? Mas isso é muito importante, pensar também no gasto público, né? Eu tenho uma história rápida para contar, assim, que é engraçado, como a gente foi a campo levantar um problema que tinha no interior do estado, e quando a gente realmente viu qual que era o grande problema, é que o estado não repassava dinheiro para os motoristas conseguirem ter gasolina para ir coletar as informações nos pontos, ou seja, não seria um aplicativo, porque não teria gasolina, não teria diária para poder conseguir fazer e coletar as informações que eram necessárias, que não tinha infraestrutura, que tinha que fazer mesmo da mesma forma que o João Paulo contou, ir a campo, buscar essas informações offline para depois descarregar em uma base de dados. Só que não tinha veículo, não tinha gasolina, não tinha dinheiro para diária, então assim, não adiantaria nada fazer o serviço, testar, colocar isso em produção para não ter o meio de chegada até a ponta, né? Eu já posso adiantar os problemas? Não, ainda não é o momento. Pode, você está aí porque, dentro do... Com porque certeza. assim, eu acho que é nesse ponto, dessa conversa, que mora uma grande quebra de paradigma. Que a gente está falando de user experience, de colocar a solução para funcionar o mais rápido possível, para validar a hipótese, né? Para ver se aquilo está funcionando ou não. E aí, para mim, aqui na minha realidade, eu acredito que não seja só minha, essa realidade, mora a grande quebra de paradigma. E aí, até no setor público e às vezes na população também, de entender que ela não precisa esperar a solução ficar completa para ela ter segurança de validar, de que ela tem que ir para a rua e já pode experimentar ali uma parte da solução que está sendo implementada e colher os feedbacks, validar se aquilo realmente vai resolver o problema ao qual ela já está passando. E aí, assim, nos órgãos públicos, de 15 anos de experiência no órgão público, realmente, e aí entra um dos problemas da transformação digital, o entendimento das pessoas que trabalham na era da complexidade, de que não dá para você começar uma solução agora e querer validar ela daqui a 6 meses. Provavelmente essa realidade ela já vai ter mudado e você perdeu o time de validar. Isso é uma realidade não só para empresas privadas, mas muito para o órgão público. Eu acho que isso é uma quebra de paradigma, porque a gente sofre com isso, né? Fazer com que os nossos clientes entendam que precisa colocar a solução na mão do cidadão para que eles possam validar e assim a gente evoluir conforme a necessidade e as validações obtidas a partir da implementação real, lá no campo, né? Então, acho que esse é um ponto de dor aqui para mim. E aí, eu acho que isso exemplifica bem, assim, que a gente precisa, falando em software, né? A gente precisa de software sendo usado. Você pode ter o software lindo, arquitetura maravilhosa, se não for usado e não entregar valor, pode ser um dinheiro da administração pública gasto à toa, até da iniciativa privada, software que não é utilizado, não entrega valor para quem, né, deveria estar acessando, infelizmente, não pode ser bem bonito, mas não entrega o que deveria, né? Falando, então, dando continuidade, a gente falou de alguns primeiros passos aí em prol dessa transformação digital, basicamente organizar para poder transformar, né, para poder digitalizar. E aí, olhando, então, um pouco para frente, como vocês veem que a inovação pode ajudar a melhorar os serviços públicos no Brasil?
A gente estava falando até um pouco antes aqui nos bastidores sobre a moda, né, da inteligência artificial, acho que entra um pouquinho nisso, mas como que vocês veem? Inteligência artificial, por exemplo, seria um tipo de inovação que é possível de melhorar os serviços hoje no Brasil? Vou pedir aí a opinião de vocês com relação a isso. Quem quiser começar, fique à vontade. Eu penso que a inteligência artificial ela tem tudo para inovar em vários setores, e com certeza. Mas eu gosto sempre de diferenciar assim, o que é inovação do que é tecnologia. É muito fácil, né, a gente associar, a gente aproximar esses dois conceitos, mas se a gente pegar esse momento que a gente está vivendo hoje, né, para quem está assistindo esse evento aí depois, nós estamos no ano 2021, né, então nós estamos no meio de uma pandemia ainda, né, do Covid, e a vacina que a gente está recebendo, que algumas pessoas estão recebendo aí no país, para mim, ela é uma inovação. Por quê? Porque foram várias fórmulas que surgiram num curto espaço de tempo, né? Eles mudaram várias práticas ao longo do caminho na produção de vacinas, né? Algumas práticas foram mudadas, e isso é inovação, né? Você melhorar algumas práticas, você fazer algo que você já faz melhor, isso também é inovar, né? Agora, especificamente na parte de tecnologia, eu associo muito a inovação àquilo que eu falei antes, a parte de autonomia, essa parte de simplicidade, a própria desintermediação, como eu falei. Eu acho que tudo isso são formas da gente inovar na área pública, né? Então, a gente evitar comprovações, a gente evitar idas a cartório, a gente evitar que a pessoa saia de casa. Eu acho que tudo isso pode fazer, isso pode gerar uma inovação que ajude o cidadão no final das contas. Então, é bom a gente só separar. O pessoal da produção está avisando, está dando retorno um pouquinho no seu áudio no YouTube. Se você puder, não sei se tem alguém perto de você assistindo a live, algo do tipo, que está dando um retorno. Ou no seu próprio Note, se está ligado no YouTube, algo assim. Está dando um pouquinho de retorno lá para quem está assistindo no YouTube. Será que melhorou? Vamos ver se... Não sei. Um pouquinho, galera. Desculpa aí a galera que está ouvindo, mas só um minutinho esses erros ao vivo. E agora, será que foi? Isso, vamos testando aqui. Vamos testando, vamos ver se melhorou. Mas deu para entender. Acho que o que eu falei lá deu para entender. Não, beleza. Beleza. Vocês concordam? Michael, Diego, vocês acham que como que a inovação aí nessa linha do que o João Paulo trouxe para nós, de que não é só tecnologia, o que vocês enxergam com relação à inovação aí na melhora dos serviços? Concordo também, concordo. A tecnologia, ela é muito, muito, muito confundida com inovação, muito mesmo. Então, é até comum entre os servidores públicos, né, falar inovação e procurar o órgão de TI. E aí, às vezes, perde-se muito com isso, né? A gente tem até feito um trabalho aqui de Overthinking, né? Que é ministrar treinamento para as pessoas terem o pensamento de inovação, né? Para os servidores públicos terem o pensamento de inovação, para entender que não é só igual a TI. E aí é claro que a tecnologia, ela possibilita, né? É um meio para você inovar, não é o principal, não é o fim. Tem sim muitas ideias, muitas inovações sem precisar de tecnologia. E aí a onda da inteligência artificial, que é uma tecnologia que eu considero cara, né? Veio a era chatbot, né? Talvez era um pouco mais barato ali. Agora veio a era IA, inteligência artificial, né? Então, quer-se resolver problemas simples, às vezes, com uma aplicabilidade de IA. Isso também, tudo deve ser ponderado, né? Para você não resolver problemas simples com tecnologias complexas que eu considero como inteligência artificial. É uma tecnologia cara, né? Você está, em tese, brincando ali, resolver problemas simples. Mas é lógico que ela tem muito a contribuir, tem muito a agregar no setor público, com certeza, né? Com certeza mesmo.
Maravilha. Eu vou dificultar, então, agora um pouquinho mais a pergunta para o Diego. Diego, a gente vê que a transformação digital está batendo a porta aí dos governos. Na verdade, já está entrando, né, gente? Não está mais batendo na porta, já passou dessa fase. Demandando serviços digitais aos cidadãos, agilidade, trabalho do servidor, né? Trata-se de um governo agora, a tendência cada vez mais na palma da mão, né? Olhando para isso que a gente estava falando de inovação, inclusive, quais as expectativas você acredita, você que vem diagnosticando, né, trabalhando aí nesse meio, vendo esses cenários aí pelo país, quais as expectativas você acredita que os servidores e cidadãos possuem hoje em relação a essa transformação? Eu acho que eu volto um pouco quando a gente começou a live falando de conceito, né? O próprio GTD fez uma pesquisa grande em todos os estados, um estudo grande relacionado com a ABEP, que a maioria dos estados, 80% deles ainda não sabem o que é a transformação digital, o que esse governo digital 1.0, né, que a gente está chamando assim, e esse receio. Como eu sei que eu estou mais digital do que o ano passado? Como eu sei o quanto eu evoluí de um governo para o outro, de 4 em 4 anos? Porque, assim, a gente sabe que 45% do que é utilizado em software nunca é utilizado. Ou seja, todo software que é construído, 45% dele nunca é utilizado. Como que cada vez mais a gente consegue diminuir isso aí? Então, assim, eu acho que a expectativa grande dos servidores e dos cidadãos mesmo são softwares que são 100% utilizáveis, que são 100% que vão trazer benefício para ele. Então, assim, o Michael trouxe o exemplo da carta de serviço, o João Paulo reforçou a questão de data-driven, de pesquisas, de validar hipótese. Então, assim, quanto mais acredito que a gente conseguir entregar softwares que são, não vou dizer 100%, mas que a porcentagem dele seja mais utilizada possível, é o que o cidadão espera. E não um software que ele vai conseguir tentar conectar e não vai nem conseguir fazer um upload de documentos. Quanto a gente vê que isso acontece muitas vezes em coisas simples, né? E aí estão preocupados em gastar dinheiro com inteligência artificial se nem o upload de um documento, de uma CNH, de alguma foto está conseguindo subir para a base do próprio governo. Então, acho que o que eu vejo que os cidadãos esperam e os servidores são soluções que realmente sejam utilizáveis e sejam testadas antes de poder ser utilizadas em produção, né? E não daqui 6 meses colocar em produção algo que foi concebido há 6 meses atrás, ainda mais do jeito que o mundo está evoluindo tão rápido. Maravilha, acho que a gente teve, João Paulo, Michael, querem acrescentar alguma coisa aí com relação a essas expectativas, vocês que estão aí todo dia, né, vivendo isso? A gente acabou fazendo uma pesquisa há um tempo atrás, e surgiram algumas palavras bem interessantes, assim, vindo de um grupo de pessoas grande, e tinham palavras assim, a gente, vindo do cidadão, né, o que eles esperavam com aquele produto que a gente estava criando, né? Eu quero gastar menos tempo, até anotei para não esquecer, eu quero gastar menos tempo, eu quero mais autonomia, eu quero que as minhas informações estejam seguras. Eu acho que isso é muito característico do cidadão, né? Então você vê, ele acaba querendo essa parte de autonomia, para ele é bem forte. Eu acho que ninguém aqui curte preencher uma declaração de imposto de renda, né? Mas quando você tem uma experiência legal, pô, é bacana você preencher, ver que a sua declaração traz uma série, você hoje, sei lá, com certificado digital ou com o login único do cidadão, você entra lá e já traz muita informação preenchida para você. Pô, isso é super legal, né? Eu acho que isso faz parte é aquele efeito uau, né? O cidadão fala, pô, que legal, não vou ter que preencher isso, né? Ninguém aqui curte ter que pegar uma certidão lá no órgão não sei das quantas para poder levar no outro órgão não sei das quantas. Então, se você tem um serviço disponível que você coloca seu CPF, ele já traz esse dado lá daquele órgão, você não teve que ir lá. Isso é muito legal. Acho que são expectativas que o cidadão espera que a gente facilite, né, a vida dele. E do lado do servidor, nos trabalhos que a gente acaba fazendo aqui no dia a dia, a gente percebe, assim, muita gente dedicada, muita gente que quer fazer a coisa certa. E um desejo que eu vejo que é muito comum, os colegas que são servidores querem softwares inteligentes. Sabe uma coisa que servidor nenhum quer, empregado público, ninguém que trabalha no governo quer?
conferir documento. Ninguém quer fazer cara crachá. Ninguém quer fazer nada disso, gente. Isso não dá prazer a ninguém. Então, eu acho que essas expectativas, elas são boas, porque aí é a hora da gente usar a tecnologia a favor para resolver esses problemas. É a hora que a gente pega uma inteligência artificial, usa para fazer um validador de documento, e aí eu não preciso de um ser humano lá olhando para ver, aqui tinha que anexar uma carteira de habilitação. A pessoa anexou uma carteira de habilitação? Não, bota isso para uma máquina fazer. Então, acho que é o uso eficiente da tecnologia. Então, eu vejo que tem muita ligação entre a expectativa do cidadão e a expectativa do cidadão. Se você olhar, no fundo, eles querem se ajudar. Maravilha, eu acho que até você citou aí, quando a gente coloca uma máquina para validar, né, documentos, e isso muitas vezes a gente vê, vou pensar que há um tempo atrás, alguns servidores até tinham medo disso, né, porque, poxa vida, então agora não vai precisar mais de mim, mas na verdade a gente está numa crescente, uma evolução, utilizando recursos tecnológicos para que os próprios servidores possam desempenhar funções mais estratégicas, né? Possam realizar suas funções até com mais dedicação e qualidade do que ficar carimbando, de repente, uma folha ali, né? Conferindo o documento. Então, acho que a gente vem evoluindo e essa evolução com recursos tecnológicos nos puxa também para evoluir intelectualmente, né? Eu acredito. E aí eu vou pegando continuando nessa pegada aí de inovação, nessa transformação, a gente precisa de braço para isso acontecer, né? Nós estamos aqui entre empresas, vamos colocar todo mundo aqui na mesma página, que fazem essa transformação acontecer, né? Todos nós aqui fornecemos tecnologia de alguma forma. E a gente vê que essa expertise muitas vezes não é suficiente, né? Ou acaba, como eu falei, né? É tanta página para carimbar que acaba não tendo foco nisso, né? Em pensar a tecnologia da informação estrategicamente. E a necessidade para implementar essa infraestrutura de qualidade se torna crescente e muitas vezes não tem quem forneça isso. Quando isso ocorre, essa lacuna, né? Ela pode ser preenchida com o suporte de grandes empresas de tecnologia. Vocês veem outros caminhos? Quais são os caminhos vocês veem hoje para suprir essa demanda crescente? E como vocês vêm atuando com essa falta de braço, né? Para atender tudo isso que vem chegando hoje. Vou pedir para o Michael, que já deu um sorrisinho ali, Michael, fala para nós. Não tem uma receita de bolo, né? Para lidar com isso. É uma realidade de ambos os lados, né? Se falar de transformação digital, o governo digital, ele tem consequências boas para o cidadão, mas ele tem consequências para o próprio servidor público. E a lacuna de mão de obra, né, de precisar de pessoas que forneçam isso, de transformar digitalmente o governo, isso é um trabalho grande. E a gente estava até conversando aqui sobre o tamanho das nossas equipes, sobre a realidade e o tamanho das nossas equipes são bem distintas. Mas eu acredito que nem se a gente montasse aqui uma super equipe, a gente conseguiria, com os braços do governo, suprir toda a necessidade que a gente tem, toda a carência que a gente tem relacionada à mão de obra. E uma das formas que a gente tem caminhado aqui a maioria dos órgãos públicos é a terceirização. Né? A terceirização de alguns serviços, daqueles que podem ser terceirizados, mas eu vejo que uma forma de preencher essa lacuna sim a terceirização, procurar empresas especializadas no fornecimento de serviços, no fornecimento de tecnologia, que possam garantir essa infraestrutura, esse desenvolvimento tecnológico necessário para a transformação digital. E aí, para concluir, isso pode assustar algumas pessoas, poxa, eu vou perder meu emprego. Você está falando de uma lacuna que hoje a gente não suporta, né? Se for olhar, todo órgão tem demanda. Eita, meu cachorro participou agora. Esperei por esse momento. É uma lacuna que ela já não é preenchida. Todos os órgãos públicos têm demanda reprimida, assim, acredito eu, como as empresas também. Essa carência de transformação digital tem levado uma preocupação, não sei se tem levado, mas tem que trazer uma preocupação para dentro dos órgãos públicos sobre realocação de servidores também.
Recentemente, o BID publicou uma pesquisa que eles realizaram, acho que em 8 países, não lembro bem, mas falando exatamente sobre isso, os efeitos da transformação digital tem para os servidores públicos, né? Como é que vai ser essa realocação de servidores públicos e essa reinvenção, digamos assim, para compor novos quadros que serão necessários daqui a um tempo. E aí acho que perpassa por tudo isso. Trabalhar para resolver essa lacuna que já existe hoje e se preocupar com a realocação de servidores, tendo em vista a transformação digital, que é inevitável. Então, são duas preocupações que eu acho que elas andam juntas. João Paulo, concorda? Gênero, número e grau com o Michael? Você acha? Eu acho que o caminho é bem por aí, e eu queria acrescentar 2 pontos. Eu acho que o nosso governo, o governo brasileiro, ele precisa entender, ele precisa abrir também, eu acho que a coisa que já aconteceu em outros países, né? Abrir parcerias de verdade, né? Abrir a contratação de empresas especializadas, como a Digix, por exemplo, tem aí um grande know-how em várias áreas, mas também a startups, vê aí o Diego com a parte com o Rico, o portal, né? Então, assim, tem várias startups com um grande know-how. Eu conheço uma startup aqui que ela lida exclusivamente com orçamento público. Eles fazem isso com excelência. E eles fazem isso com garantia de retorno para o município. Então, eles são contratados por um determinado valor e eles se comprometem a retornar 3 vezes, 4 vezes, é um número mágico, assim, para o município, simplesmente organizando as contas do município. Então, assim, é uma startup super especializada que usa a tecnologia com maestria naquele assunto contas públicas. E por que não a gente pegar e se aliar ao terceiro setor? Eu me lembro que tem uma ONG aí muito famosa que trabalha com contas públicas, que eles analisam contas públicas, alguma coisa assim, né? As contas do Senado, as contas do governo e tal. Eles são altamente especializados, eles conhecem muito desse assunto. Então, por que essas pessoas não podem vir trabalhar para o governo para poder ajudar na tomada de decisão, né? criar políticas públicas, corrigir alguns problemas e tal? Então, será que a gente não poderia se abrir um pouco mais? Só que hoje, os modelos de contratação, eles são difíceis, né? Eu trabalho para um órgão aqui que lida com essas questões, que eles regulamentam as contratações. E você vê que é difícil. É difícil porque você tem que se cercar de vários lados para você ter uma contratação segura, né? Uma contratação juridicamente correta. Então, assim, não é fácil. É um desafio realmente bem grande para o nosso país, mas a alternativa tem. Diego, acredita nesse modelo de parceria? Eu sou suspeita para falar, né, pessoal? Trabalhando na Digix, fornecendo soluções para o governo, e já há mais de 20 anos aí a Digix vem trazendo e contribuindo para a inovação tecnológica no nosso país, mas o caminho é esse, e não só de grandes empresas, como você perguntou, Gabriela, mas as startups, como o João Paulo disse. O que acontece é a burocracia ainda para a contratação dessas empresas. Acho que o modelo mental do setor público, muitas vezes, quando se fala startup, querendo ou não, startup, ela é uma empresa, ela tem o CNPJ, ela presta serviço, ela emite nota fiscal, ou seja, qual que é a credibilidade? A gente vê que já tem uma legislação tendo para a contratação dessas startups, aí eu não sei se ainda já foi homologada, já foi assinada, sancionada, mas é o caminho, né? É o caminho fazer a busca dessas grandes parceiras tecnológicas que já têm essa experiência com o governo e que olham especificamente, né? Essas startups, mesmo que são centradas geralmente em um único produto, além de orçamento público, tem diversas outras de georreferenciamento e que o governo vai, acredito que, otimizar anos de trabalho contratando uma empresa dessa do que ele tentar desenvolver a solução por si próprio, né? Acho que o Maicon colocou ali que já hoje
já hoje não, né? Já faz um bom tempo que o próprio Estado não consegue comportar tudo que é demandado de todas as secretarias, de todas as frentes e do próprio cidadão. Então, acho que o caminho é esse que já acontece na maioria dos grandes países, essa parceria, abertura, cada vez mais simplificar para a contratação de boas empresas, né? E aí, de uma contratação que seja realmente avaliada a parte técnica, a qualidade e a especialização, seja ela uma startup ou seja ela uma empresa de grande porte. Eu vou emendar, então, nessa sua fala, Diego. Como você vê que uma empresa de software, né, de soluções tecnológicas, pode se preparar para criar soluções para essa transformação em apoio, né, ao governo, consequentemente ao cidadão e as partes envolvidas? Como você vê que uma empresa de tecnologia pode se preparar? Bom, eu vejo que a primeira coisa é pesquisa, a gente precisa pesquisar, a gente precisa ter dados e a gente precisa utilizar esses dados. A nossa cultura do brasileiro, a cultura empreendedora do brasileiro mesmo, não é utilizar informação, utilizar dados para poder construir algo, né? Eu tenho uma ideia, eu vou criar minha empresa aqui e vou seguir e espero que dê certo, né? No caminho vou vendo como as coisas funcionam. E acredito para a construção dessas soluções e das empresas de tecnologia que estão começando a querer inovar ou levar seus serviços para o governo, poder ter as coisas comprovadas, poder testar pequeno em algum lugar, fazer uma POC, fazer um termo de cooperação com algum órgão para poder testar e levar aquilo que seja de graça para ele poder validar mesmo aquele resultado, para aí sim começar a ofertar e conseguir crescer dentro desse meio. Estou recebendo aqui uma pergunta, pessoal. Celso Diniz perguntou aqui para nós sobre inovação no governo. Vocês acham que os órgãos públicos devem usar tecnologias de ponta ou uma tecnologia mais segura e não tanto inovadora? Pergunta de $1 milhão. Quem quer começar? Esse é o dilema, né? É o dilema que a gente vive. Nós vamos fazer algo inovador, vamos fazer algo seguro, né? Então, assim, eu acho que com o advento agora da LGPD, que a gente está vivendo aí nos últimos anos, os últimos 2 anos pelo menos, a gente está aprendendo a inovar de forma segura. Então, eu acho que não precisa ser um ou outro, acho que a gente consegue fazer os dois, mas eu vou falar por mim, tá? Se você tiver que escolher, eu acho que é melhor você, se inovar e resolver o problema do cidadão, resolve o problema do cidadão. Eu procuro sempre, essa é uma premissa para mim, é uma prática para mim. Eu acho que a gente tem que buscar sempre resolver o problema do cidadão, porque é para ele que a gente trabalha, o objetivo do governo é servir ao cidadão, né? Então acho que a gente tem que buscar, de fato, resolver esse problema. Concordo, concordo. Tem que inovar também. Eu acho até que essa preocupação, né, de segurança e inovação, ela acaba sendo mais da autogestão do que trazendo um pouco agora para o mundo dos programadores, do desenvolvimento, pessoal que inventa a tecnologia aí. Eles querem, na verdade, ter tecnologia de ponta sendo implantada e sendo testada, né? E a segurança fica por nossa conta de, eita, calma aí, cara, tem um ponto ali que você precisa reparar, não solta isso não. Então, acho que as altas administrações acabam inibindo um pouco isso, né? Acho que talvez não seja nem inibindo, mas a preocupação relacionada à segurança disso, antes, principalmente da LGPD, ela acontecia dessa forma. Hoje, fala-se muito em privacy by design, né? E acho que elas tendem a andar juntas, como o João Paulo falou. Então, é isso, concordo. Maravilha, inovar com segurança. Inovar com segurança. Contanto que resolva o problema do cidadão, né? Se não resolver o problema do cidadão, vamos rever o negócio. Maravilha. Pessoal, a gente está caminhando já, tá? Para finalizar aqui a nossa conversa de hoje. Se tivermos mais perguntas ainda dá tempo, mas a gente vai caminhando aqui para cumprir o nosso time box, tá? Mas a gente tem visto, né, o quanto a transformação digital realmente é um processo de mudança, né, de novas estratégias, com apoio de tecnologias digitais. A gente está tratando de um processo que envolve mudanças internas nas organizações, né,
mudanças de processos, de TI, modus operandi, cultura, uma série de mudanças, não é o raio digitalizador que eu falei lá no começo, então que torna possível uma nova forma de como essa organização se relaciona com os outros, né, e até seus cidadãos. Espera aí que eu acabei de receber uma nova pergunta aqui, vamos lá. Bom, nós recebemos aqui da Jônica Evelyn, e ela pergunta o seguinte: vocês acreditam que a barreira cultural dos servidores públicos quanto à inovação e uso de novas tecnologias pode ainda influenciar nos órgãos, mesmo vivendo em uma era digital? O que vocês acham? Existe essa barreira cultural ainda para essa evolução? Vi que o Diego já balançou aí, pode falar, Diego. Falar um pouco como fornecedor, existe sim, ainda a gente enfrenta um pouco as barreiras culturais e é esse medo ainda isso vai substituir o meu trabalho, eu não vou precisar ficar aqui, ou vai diminuir a quantidade de servidores com essa nova tecnologia, mas é a educação. Eu acho que o grande foco, antes de instalar qualquer nova tecnologia, qualquer nova solução que é implementado, é a educação para os servidores, é a educação para quem está envolvido naquele projeto, naquele processo, de o que aquilo vai trazer realmente de resultado, né? Porque, querendo ou não, a tecnologia ou a inovação fora da tecnologia, ela está ali para resolver problemas. Então, assim, trazendo essa educação e trazendo o que realmente vai agregar para aquele processo, para aquele projeto, você consegue trazer o servidor mais para próximo e ver o que ele vai conseguir agregar e fazer parte da solução, e não colocar ele de lado para ter uma barreira e dificuldades numa implantação de uma tecnologia nova. Legal, eu vou pedir até para o Michael complementar. O Michael, o João Paulo está ali já em Brasília, no Distrito Federal, acho que tem até talvez uma facilidade maior, acho que nós que estamos fora dos grandes centros, né, a gente vê até uma demora em chegar algumas coisas, e eu vou pedir para o Michael que está lá e cá, né, Michael? Uma hora está em Brasília, outra hora está em Rondônia, em Paraná, em Porto Velho. Como você sente essa barreira cultural ainda para a evolução tecnológica? Eu sinto demais essa barreira, assim. E eu sinto e tenho uma preocupação muito grande, e a gente, aqui, né, no governo do estado de Rondônia, a gente tem até um trabalho de conscientização junto com os clientes que vão receber tecnologia, todo um tratamento, todo um trabalho de design thinking para conscientizar ele e tentar fazer com que eles façam parte da solução desde o início, desde a construção, né? Justamente para já ir quebrando e amortecendo essa barreira que a gente sabe que existe, é uma realidade, e se a gente não fizer isso, com certeza atrapalha, impede uma inovação, impede a entrada em produção de uma ferramenta que vai, sobretudo, ajudar o trabalho desse servidor público e refletir isso no cidadão. Então, isso é uma realidade, infelizmente ainda. Eu acredito que tem que ter essa preocupação de trazer esses clientes, né, para o board, trazer ele para perto da gente, para participar da jornada de entrega dessa tecnologia, dessa transformação, e para diminuir essa barreira. Mas não vejo isso funcionando se não for dessa forma, entendeu? Se não trouxermos esses clientes para a gente, que realmente é dor, e eles tendem a colocar problemas, né, de colocar e apontar aí 1001 defeito se você não fizer isso, se você não fizer esse trabalho inverso. Aí, quando eu falo, se não fizer esse trabalho de imersão deles, aí eu falo, trabalho mesmo, né? Poderia ser um trabalho diminuído para a gente. Então, além de você desenvolver a tecnologia, você tem que ter um trabalho de convencimento e de trazer esse cliente para perto de você, que hoje eu sinto prazer em fazer isso, mas chega a ser desgastante também. No momento já foi desgastante. Mas tem um trabalho em si. Eu não sei se vocês concordam comigo, uma realidade bem, bem forte aqui para mim, isso sim. Rapaz, aqui em Brasília, eu preciso botar freio. O pessoal, eu preciso falar assim, pelo amor de Deus, vamos terminar esse aqui antes de começar o próximo. Aqui a galera é sem limites. Enquanto vocês estão lutando para colocar algo aqui, eu estou freando porque a galera é frenética. Eles é um evento novo, é uma coisa assim, o cara já chega, João, vi um evento sobre blockchain, vai ser massa, vamos usar isso aqui no nosso sistema. Eu falo, mas calma aí,
Não é o remédio de todos os problemas, não. Vamos dar uma olhada, vamos estudar e vamos ver se isso resolve o seu problema, né? Que às vezes é o remédio errado. E aí a gente vê muita gente boa. Aqui eu vejo realmente o cenário ao contrário. Aqui tem muita escassez, pouca gente, então vamos lá, usar a frase correta, né? Que é pouca gente, que são muitos servidores, mas assim, a cada ano vem diminuindo o número de servidores, então há algum tempo o pessoal entendeu que precisa realmente transformar, digitalizar, porque não vai ter gente suficiente para poder, se o processo continuar moroso, não vai ter gente suficiente para isso. E aqui, ao longo dos anos, principalmente nos últimos anos, vem entrando muita gente inteligente, muita gente boa, e o bacana do governo que eu vejo é que as pessoas são muito competentes no seguinte sentido, elas conhecem muito aquele assunto. Você quer uma pessoa que conheça de petróleo, tem uma pessoa que conhece muito no governo. Você quer uma pessoa que conheça de engenharia florestal nos parques ambientais, uma pessoa que conhece muito. Você quer uma pessoa que conheça de tecnologia, tem uma pessoa que conhece muito. Então, isso é muito legal no governo, as pessoas são muito profundas, né? E porque eles querem fazer realmente, eu pelo menos acredito nisso, eles querem sempre fazer o melhor pelo cidadão. Então, o melhor, às vezes, ele é bem... às vezes demora um pouco mais até do que a gente gostaria. E essas pessoas são muito antenadas, elas acabam indo a muitos eventos, indo a muitas coisas, e elas querem muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa para ontem, que elas acreditam que vai resolver o problema. Então, é impressionante como é diferente. Nosso país é continental e as realidades são muito diferentes, né? E Brasília, como respira governo 24 horas, todo mundo sempre tem alguém, ou todo mundo está relacionado ao governo, né? Então, tudo acontece em Brasília. Então, acredito que essa realidade que o Michael, que eu e que outros gestores e outros estados sofrem acaba sendo bem diferente mesmo da realidade de Brasília. Eu ia até brincar, né, que se era realmente assim em Brasília, então o João Paulo já tirou a nossa dúvida, tem um problema bom aí com relação a isso, né? Recebemos aqui mais uma pergunta do Celso Diniz, nossa última pergunta de hoje, para a gente cumprir aqui nosso horário. Ele fala o seguinte: o problema da terceirização, não que eu seja contra, é ter uma parceria que não seguem as regras governamentais e mais tarde vamos ter a necessidade de migrar todo o serviço. Como resolver isso? Então, de repente, você tem ali uma parceria, né, que não está de acordo com as regras ali, né, do governo, e mais para frente você desfaz essa parceria. Como que você resolve esse problema? Essa eu quero responder porque mês sim, mês não, isso acontece, chega alguém lá no SERPRO com um desafio desse. O que acontece? Quando você contrata uma empresa sem regras claras, né, ou essas regras vão mudando ao longo do caminho, você acaba tendo softwares que vão também mudando ao longo do caminho, né? E aí você começa numa tecnologia, termina em outra, você vai perdendo profissionais ao longo do caminho e o seu software vai piorando. E aí chega lá na frente, infelizmente, a empresa pode não entregar aquilo que você espera como governo, né? Uma alternativa que eu tenho visto alguns órgãos fazendo com isso é terem um plano mais claro, e um plano que a gente diz assim, um plano de longo prazo, né? Não é um plano só daquela gestão. Isso é algo que eu tenho visto mudar e tem me deixado muito feliz. Assim, o órgão ele faz aquele plano de longo prazo, ele chega assim, olha, nós precisamos ter este software, e esse software vai levar 5 anos para ficar pronto. É maior do que a gestão daquela pessoa que vai estar lá, que vai ficar ali 1 ano, vai ficar ali 2 anos, mas o plano é de 5. É um plano bem estruturado, é um plano bem fundamentado, e aí as empresas que eventualmente passarem por ali, elas vão seguir aquele plano. É lógico que esse plano vai sofrer algumas mudanças ao longo do caminho, mas o objetivo de ter determinada coisa transformada, determinado processo digitalizado ao final, ele é buscado e ele é cumprido. Então, normalmente com grandes consultorias, é traçado um plano, é mapeado aquele processo, é falar, aqui vai ser um aplicativo, aqui vai ser um sistema web, aqui vai ter um chatbot para conversar com o cidadão, isso é traçado, e aí ele distribui isso para vários fornecedores, e cada fornecedor que é especialista naquele assunto, né, e não um aventureiro, cada um é especialista, um vai fazer um chatbot, outro vai fazer um aplicativo, e o outro vai fazer aquele sistema que ele já conhece, eles distribuem aquilo entre vários, e aí realmente aquilo sai
até antes dos 5 anos que ele planejava. Por quê? Porque ele dividiu o risco. Outra alternativa é trazer para o CEP. Também tem essa possibilidade. Ou para Digix. Também. Diego, tem alguma visão com relação a isso, Diego? Como respaldar que isso não aconteça? Não, acho que o João Paulo falou perfeito, assim, acho que ele iniciou. As regras têm que ser muito claras e vejo também que geralmente aquele órgão está preocupado em uma dor muito única, muito específica e talvez daquela gestão. E querem resolver em curto prazo, sendo que as dores do governo nunca são dores que vão resolver num período curto de tempo, né? E acho que um bom consultor, um especialista que realmente conheça para poder tracejar esse plano da melhor forma, né? Porque o que acontece é isso: uma empresa vem com uma linguagem, com a linguagem que ela acredita que seja bom, não tem nenhum especialista melhor do que aquela empresa para poder realmente falar, não, essa tecnologia que você está falando mesmo vai ser uma tecnologia que vai perdurar por mais tempo, que eu vou conseguir sustentar, que eu vou conseguir dar uma manutenção nela futuramente. E as regras no edital, no processo licitatório, tudo isso tem que ficar muito bem claro para que ele não tenha problema numa contratação aí de longo prazo, né? Eu nem vou me delongar mais, porque o João Paulo deixou, acho que, muito claro. E que não mude nos aditivos, né? Que o problema é a mudança depois. O cara é contratado, aí depois tem um aditivo que muda muito aquilo, né? Aquele projeto. Depois tem um outro aditivo que muda mais ainda. Quer dizer, cada gestão faz o seu aditivo que muda, vai distorcendo o objetivo final daquele produto, daquele problema, né? Então, depois de 48 meses, o produto já virou um Frankenstein, que era para ser contratado lá no começo, nem lembra mais o que era para poder resolver, né? E ficou 5 vezes mais caro. Então, perigo isso. Exatamente. Bom, meninos, a gente está caminhando então aqui já para a finalização, né, da nossa conversa de hoje, a segunda edição do Conexão GovTech. Eu convido vocês que continuem acompanhando. Nós teremos novas conversas, novos temas aqui, novos convidados também para ajudar a gente nessa discussão. Espero que vocês tenham gostado aqui. Fico à disposição para quem quiser continuar essa conversa. Nós vamos colocar os contatos dos nossos convidados na descrição, tá? Ali no link do vídeo de hoje. E eu vou pedir, então, vou agradecer aqui, vou começar pelo João Paulo, dizer que é uma honra, foi uma honra ter você aqui conosco, João Paulo. Esse bate-papo foi bastante rico com a sua expertise, toda a sua experiência, né, de tecnologia para o setor público. Eu queria deixar um espaço aqui, fica à vontade para deixar o seu recado, dicas, dar uma boa noite para o pessoal. Gabriela, é sempre um prazer, a honra é minha, poder estar aqui com vocês, aprender, tanto como eu aprendi hoje, com tantas experiências. E eu queria convidar você, que quiser continuar essa conversa comigo no LinkedIn, vai ser um prazer a gente poder continuar esse papo. Eu adoro trocar essa experiência do governo sobre empreendedorismo, sobre impacto social, são assuntos que para mim são bem importantes. E se você quiser acompanhar um pouco do trabalho que eu também faço pelo Serpro, você pode acompanhar a gente no Anchor, né? Nós temos um podcast chamado Tá Dominado, então é anchor.fm/tadominado. Se você quiser acompanhar, vai ser um prazer. Maravilha, muito obrigada, João Paulo. Até a próxima, espero que em breve. Vou agradecer aqui também, Maicon, um prazer enorme ter você aqui conosco, a sua participação. A gente fica feliz de ver toda a sua dedicação, né, com a tecnologia em Rondônia, a gente já conhece há algum tempo também. Eu vou deixar aqui um espaço, fica à vontade para suas considerações, dicas, o que você quiser deixar os seus contatos também para o pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço por esse bate-papo. A gente sempre aprende muito conversando com todos vocês, com o Diego, com o João Paulo, com você, Gabriel. Eu estou nas redes sociais, eu sempre estou postando algumas coisas lá também, no LinkedIn. Maico Moreira, o Maico Agilista lá no Instagram também. E a gente na cetic.rondônia, @cetic.rondônia, a gente também tenta dar muita transparência para o que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tem o CETICast, né, que é o podcast da CETIC aqui, falando de tecnologia em Rondônia. E uma dica que eu dou para... É até estranho, né? Mas um aconselhamento que eu dou para quem quer trabalhar no setor público ou para quem já está lá no setor público
experimente rápido, né? Experimente rápido para você errar rápido e pivotar mais rápido ainda para você ir para o mundo assertivo, né? Então, é isso, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado demais pela participação aqui. E é sempre um prazer estar aqui para falar de tecnologia. Se quiser saber mais de agilidade sobre alguma coisa, é um assunto que me interessa. Estou nas redes sociais aí para conversar com vocês. Muito obrigada, Maico, foi ótimo. Diego, obrigada também aqui pela sua contribuição, você que está sempre aqui conosco, e a gente sabe o quanto que você se preocupa, né, em buscar soluções em apoio ao governo, né? Então deixe seu recadinho final aí para o pessoal. Pessoal, boa noite. Agradecer primeiro ao Maico e João Paulo. Aprendi bastante. Eu sou um novato nesse caminho aí, faz 5 anos apenas, do que a longa jornada de vocês, 15 anos dentro do governo, falando de tecnologia. E quem quiser continuar um bate-papo comigo também, eu estou no LinkedIn, só me procurar lá com o Diego Ferreira. E quem quiser acessar e conhecer um pouquinho das nossas soluções, estamos no digix.com.br. E mês que vem teremos mais um Conexão GovTech, pessoal. Aguardem aí, a gente quer trazer uns assuntos diferentes também, focando em pessoas, processos, gestão, não somente tecnologia, mas voltada sempre para essa parceria com o governo, tá bom? Muito obrigado, galera, e uma boa noite a todos. É isso, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês que estão assistindo ao vivo, vocês que vão nos assistir depois. Fique à vontade para mandar suas dúvidas, entrar em contato com a gente, os contatos vão estar ali na descrição do vídeo também. Vocês podem falar conosco através do @soluçõesdigix, ali no Instagram, temos o nosso canal aqui no YouTube também, e até a próxima. Aguarde a próxima edição, mês que vem tem mais. Muito obrigada, um abraço.